Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor João Paulo e hoje nós iremos analisar um pouquinho sobre a geopolítica da América. Esse conteúdo é um conteúdo do 8º ano, do ensino fundamental, e lá no PET 4 ele está na 3ª semana. Então vamos lá. Antes da gente entrar no assunto da semana, a gente vai fazer uma breve introdução, como de costume, vocês já perceberam que eu sempre costumo fazer, para que a gente fique mais por dentro do assunto e consiga desenvolver melhor a temática da aula. Então vamos lá. Sobre o continente americano. A América ela está localizada totalmente na porção ocidental do globo terrestre. Então, ele está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. É o maior continente em extensão latitudinal do planeta. Quando eu falo extensão latitudinal, nós estamos falando da extensão norte-sul. Então, só para diferenciar um pouco isso aí, nós temos a extensão longitudinal, que é leste-oeste, e temos a extensão latitudinal, que é norte-sul. Então, quando a gente compara todos os continentes, a gente percebe justamente isso, que a América é o continente que ele tem a maior extensão norte-sul do planeta. E a América, o continente americano, ele foi chamado de Novo Mundo no período da colonização europeia, porque foi um continente totalmente colonizado, Então, devido a isso, ele foi chamado, então, de Novo Mundo pelos europeus. Aqui nós temos um mapa de todo o continente americano, e aí a gente percebe justamente isso, que ele tem uma grande extensão norte e sul, uma grande extensão latitudinal. E uma observação importante que eu gosto sempre de falar para todos os alunos é o seguinte, é que todos nós que estamos em países localizados na América somos americanos. O título de americano não é exclusivamente de quem reside nos Estados Unidos. Tanto quem reside, os estadunidenses, os canadenses, os argentinos, brasileiros, venezuelanos, bolivianos, todos nós somos americanos, visto que todos nós estamos, nós somos naturais de países localizados na América. Assim como todo espaço geográfico, nós já vimos isso em outras aulas, a América também ela é regionalizada. Lembrando que a regionalização é a divisão do espaço geográfico em partes com características semelhantes. Então vamos lá. Na América nós temos vários tipos de regionalização, mas nós temos duas principais, que é a regionalização por critérios físicos e a regionalização socioeconômica. De acordo com os critérios físicos, nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Enquanto, pelos critérios socioeconômicos, que está ligado à questão da colonização, à questão histórico-geográfica e à atual situação socioeconômica dos países, nós temos a América anglo-saxônica e a América latina. Este mapa aqui, esses mapas, na verdade, eles mostram bem isso que eu falei. No mapa 1, nós temos a regionalização física, que são as 3 Américas. A América do Norte e a América do Sul, que está destacada em verde, e nós temos uma ligação entre a América do Sul e do Norte, que está destacada em vermelho, que é a América Central. E aí nós temos a América Central, a parte continental, e a parte que nós chamamos de insular, que são as ilhas, que é aquela parte ali destacada em vermelho. E nós temos aqui no mapa 2 a divisão da América pelos critérios socioeconômicos. E aí a gente vai ter, no caso, a América anglo-saxônica e a América Latina. Então, uma coisa importante de lembrar é o seguinte, que são regionalizações diferentes do mesmo espaço. Então, são formas distintas, formas diferentes de se observar e de fazer uma análise geográfica do mesmo espaço, no caso. E uma informação importante também desse mapa, de todos os mapas da América, a gente percebe que o continente americano ele é banhado por 2 oceanos importantes, que é o Oceano Atlântico
e o Oceano Pacífico. Na parte oriental, ou seja, a leste, nós temos o Oceano Atlântico e a oeste, né, na parte oriental, nós temos o Oceano Atlântico, na parte ocidental, na parte mais a oeste, nós temos, então, o Oceano Pacífico. Então, que são os dois tipos de regionalização principais do continente americano. Especificando um pouco mais sobre a regionalização da América. A regionalização socioeconômica, que às vezes a gente confunde um pouco. A América anglo-saxônica, ela é formada pelos Estados Unidos da América e o Canadá, que são países socioeconomicamente desenvolvidos. Já a América Latina é formada por vários países, por inúmeros países, dentre eles o Brasil, inclusive, e a América Latina, ela é formada por países que eles têm menor desenvolvimento socioeconômico quando nós comparamos esses países aos Estados Unidos e ao Canadá. Então, voltando àqueles conceitos que a gente estudou, sobre a classificação dos países na nova ordem mundial, né, países desenvolvidos, emergentes, subdesenvolvidos, nós percebemos que no continente americano nós vamos ter essa diferenciação, essa separação. E a América anglo-saxônica, né, formada por países desenvolvidos, e os demais países da América, nós vamos ter aí os países emergentes, países subdesenvolvidos, e aí vai. Uma coisa importante a gente analisar, que sempre confunde os alunos, é o seguinte, que é o caso do México, por exemplo. Quando a gente vai na divisão física da América, a gente percebe que o México ele está juntamente com o Canadá e Estados Unidos na América do Norte. Porém, quando a gente faz a análise socioeconômica, o México ele está na América Latina, mas como eu disse, são critérios diferentes de regionalização do espaço geográfico americano. Características gerais. O continente americano ele foi totalmente colonizado por potências europeias, por isso aquela denominação de Novo Mundo, porque no período das grandes navegações, né, foi um continente totalmente colonizado, principalmente pela Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Então, esses países tiveram uma participação mais efetiva na colonização do continente americano. A influência da cultura europeia ela é bastante significativa, é um traço cultural muito importante e muito forte que nós, enquanto americanos, né, enquanto pessoas que são naturais de países americanos, um traço importante que nós temos é a língua, não é? É o idioma que nós falamos. Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós falamos, né, como língua oficial a língua portuguesa. E a língua portuguesa ela é original, ela se origina lá, né, em Portugal, que é um país europeu. Quando a gente pega outros países da América do Sul, por exemplo, que falam espanhol, essa língua espanhola ela está relacionada ao colonizador, né, da época que foi a Espanha. Então, nós temos vários traços culturais aí, ligados ao continente europeu. E o principal deles é a língua que a gente fala. No caso dos Estados Unidos, eles falam inglês devido à colonização inglesa que foi muito forte naquele país. Como eu disse, a influência da cultura europeia é bastante significativa e os aspectos socioeconômicos, eles estão relacionados, dentre outros fatores, ao processo de colonização. Então, a gente percebe justamente isso, que os colonizadores, eles exerceram diferentes formas de colonização ao longo do tempo. E essa colonização, ela acabou por diferenciar e caracterizar socioeconomicamente esses países até os dias atuais. Então, o processo de colonização, ele também foi um fator determinante, né, muito importante nesse contexto socioeconômico atual que nós vivemos aqui nos países do continente americano. Abordando um pouco sobre a integração da América. Essa questão de integração é um desafio grande, né, porque quando nós temos um continente muito grande, ainda mais um continente em extensão latitudinal muito
muito significativa, essa integração ela é um pouco complicada, não é? Porque a integração dos países do continente, um dos fatores que facilita essa integração é a proximidade geográfica. E quando nós temos distâncias muito significativas entre os países, então precisam ser desenvolvidas outras formas de integração desses países do continente. E aqui na América, assim como em outras partes do mundo, houveram e acontecem tentativas de integração. Então, desde a segunda metade do século XX, são realizadas tentativas de integração aqui na América. Só que apesar das inúmeras tentativas, nenhuma medida ela teve sucesso em conseguir a união total do continente, ou então pelo menos uma união significativa do continente americano. Vou dar um exemplo para que vocês entendam. Na Europa, por exemplo, vamos lá. A Europa, a gente tem o bloco da União Europeia. A União Europeia não é um bloco que ele abriga todos os países da Europa, mas ele abriga uma quantidade significativa de países europeus. E eles conseguiram realizar uma integração tão grande que grande parte desses países até adotaram uma moeda única, que é o euro. Então, essa adoção da moeda única, ela significou o quê? Um avanço muito grande na integração. Então, daí a gente vê a diferença de um continente que ele é bastante integrado para um continente como o nosso que não tem uma integração assim tão efetiva, tão forte. Lembrando, como eu disse, o fator geográfico, o fator de grande extensão territorial, muitas vezes ele dificulta essa integração. Só que, então, o que acontece aqui na América? Como essa questão geográfica, ela dificulta, como eu disse, então as regiões menores, digamos assim, do continente americano, eles começaram a realizar, a exercer essa integração. E aí essa integração, ela ocorreu principalmente a partir da criação e do fortalecimento dos blocos econômicos. Lembrando que um bloco econômico, ele é uma associação de países, que nós já vimos em aulas anteriores, Um bloco econômico vai ser justamente uma associação de países que vão se unir para tentar fortalecer a economia regional e conseguir competir no mercado econômico internacional. Porque a partir do momento que a gente tem a multipolaridade econômica, como nós vimos em aulas anteriores, então essa competitividade econômica, de comércio internacional e tudo mais, ela passou a ser essencial para que os países conseguissem se desenvolver plenamente. E aí os blocos econômicos, eles ajudam muito nesse sentido. E aí na América a gente tem alguns blocos. Vamos lá, o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que é o NAFTA, é um bloco econômico com o objetivo qual que é o objetivo principal dele? Intensificar o comércio entre os países. E a integração inicial, ela foi entre os Estados Unidos e o Canadá, e no momento posterior, um pouco depois, o México ele foi inserido. Essas imagens aqui, elas mostram um pouco dessa integração do NAFTA, que é esse bloco da América do Norte, com o mapa lá Canadá, Estados Unidos e México, e ali uma representação da bandeira dos 3 países. Uma coisa importante da gente analisar, gente? Num bloco econômico, cada país ele vai ter ele tem as suas características específicas. E aí, se a gente analisar a questão do NAFTA, por exemplo, nós temos 2 países desenvolvidos que são superpotências mundiais e nós temos um país emergente, que é o caso do México. Então, é claro que na prática, o México ele não vai ter os mesmos benefícios que Estados Unidos e Canadá eles vão ter aí neste contexto. Mas, de toda forma, é um bloco econômico que ele favoreceu bastante o comércio, ele fortaleceu a economia da América do Norte, ele favoreceu bastante o comércio entre esses países aí da América do Norte. Agora nós temos o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. O Mercosul ele foi criado com o intuito de fortalecer a economia regional,
no caso da América do Sul. Ele foi formado inicialmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e em 2012 a Venezuela ela foi inserida a este bloco econômico. Porém, por questões políticas, de relações políticas aí entre os países, a Venezuela ela está suspensa desde 2017. Então, o Mercosul ele é justamente o quê? Uma tentativa de integração e de fortalecimento da economia da América do Sul. Porque a América do Sul é um continente bastante significativo, e aí quando a gente tem um bloco econômico que ele vai reunir, né, esses 5 países, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que, né, dentre esses países nós temos as principais economias aí da América do Sul, que é o caso do Brasil, por exemplo. Então a gente tem uma possibilidade grande de fortalecimento da economia desta região. Essa imagem, né, esse mapa, ele mostra os países que integram o Mercosul, né, e o símbolo do Mercosul. O Mercosul ele foi importantíssimo para nós aqui da América do Sul, porque ele facilitou muitas coisas, não é? Por exemplo, as pessoas que tiram o passaporte ele é único na América do Sul, né? No caso dos países do Mercosul, o trânsito de pessoas entre os países do Mercosul também, ele é bastante facilitado. Então, são fatores, são características que elas nos mostram uma integração grande entre esses países do Mercosul. E nos últimos tempos, não sei se vocês observaram, né, as placas dos veículos elas estão mudando, as placas dos caminhões, dos carros, etc. E essa é uma iniciativa justamente do Mercosul, que a ideia é que as placas dos veículos elas sejam únicas nos países que integram aí o bloco econômico do Mercosul. E isso para quê? Para facilitar e para incentivar a circulação de pessoas, de mercadorias e de serviços entre os países do bloco econômico. Falando um pouco mais da integração da América, a gente tem a Comunidade Andina, que não é um bloco econômico, mas é uma associação de países formada pelo Peru, Colômbia, Equador e a Bolívia. Tem esse nome porque são países que eles estão na região da Cordilheira dos Andes, uma região montanhosa bastante importante aqui na América do Sul. E aí esse fator em comum levou a esse nome da Comunidade Andina. Essa associação de países foi criada com o objetivo de desenvolver os países membros a partir da cooperação e da integração econômica. Então, é um acordo político, comercial, que tem justamente o quê? Esse intuito, esse objetivo de fortalecer a economia da região. E uma coisa importante é o seguinte, é que a Comunidade Andina ela é parceira do Mercosul. Então, o que isso quer dizer? Os países da Comunidade Andina, eles não integram o Mercosul. Eles não vão usufruir das mesmas vantagens que os países do Mercosul vão ter. Só que existem parcerias econômicas, né, que a longo prazo pode ser que esses países todos eles se unam para quê? Para formar um bloco econômico único que pode ser que seja o objetivo dos governantes desses países e seria um passo importante na integração e no fortalecimento de todo o subcontinente da América do Sul. E aí nós temos o mapa da Comunidade Andina, né? Os países em destaque, né? Colômbia, Equador, Peru e a Bolívia. E aqui também as bandeiras dos 4 países. E aí mostrando justamente o quê? A proximidade geográfica e uma possibilidade de integração que a gente tem entre esses países aí, justamente porque eles têm essa proximidade geográfica muito grande. Os blocos e associações econômicas, eles, né, como eu disse, eles fortalecem e integram a economia, diminuem as tarifas de importação e exportação, que é um fator muito importante, e muitas vezes é adotado a livre circulação de pessoas entre essas associações econômicas também.
eles se fortaleceram a partir da nova ordem mundial e também a partir do processo de globalização. Lembrando que cada bloco ele possui as suas próprias normas e as suas próprias regras. Então por hoje é só. Obrigado pela atenção, estudem bastante e principalmente fiquem em casa. Até mais!